melhor programa do seu sábado, Tops e Pops. Comigo aqui no Sim, o Acre Existe de hoje, Gil Trotamundos. Muita história boa pra contar. Eu vou continuar aqui meu bate-papo bacanérrimo com ele, super cabeça. Obrigado. Eu quero falar agora demais descontraídamente com você. Eu quero saber uma situação... A situação mais engraçada que você já passou no meio desse estradão aí. Olha, quando eu atravessei a Patagônia, né, que na realidade eu atravessei do Polo Norte até o Polo Sul, né, e a travessia da Patagônia, eu cheguei numa cidade com o nome de Hausen, aí eu cheguei lá, as pessoas disseram assim, você vai daqui para a Terra do Fogo pedalando? Eu digo, sim, não faça isso não, porque é muito ventilado, e se der uma tempestade, você não vai aguentar em pé, é capaz do vento te levar, né? Porque a Patagônia é muito plana e muito ventilada e fria, né? Inclusive até eu digo no meu livro, né, que o frio da Patagônia penetra na pele, congela, endurece os músculos e congela os ossos, né? É muito frio. Aí eu inventei de atravessar, né? São 304 quilômetros de Hausa a Comodoro Rivadavia. Só que em determinado momento eu olhei e o mundo estava todo escuro, parecia aquele filme Twist, né, onde na época até era recém, aí eu digo, nossa senhora, esse aí tá mais feio do que o filme Twist. Nossa! Aí, né, quando de repente vem aquela, aí eu digo, é a tempestade, porque na realidade essa área da Patagônia, há 1000 anos atrás, teve um vulcão, então ele jogou ar lava e ficou aquela região toda negra. E devido a ser muito ventilada, as pedras é tudo negra, assim, bem lapidada, né? E quando vem aquele... Aí é claro, a pedra também solta o pó, né? Aí vem aquela coisa preta, aí eu fui e me deitei na estrada, assim, no cantinho, deixei minha bicicleta no chão e deixei... Uns 5 minutos depois, a tempestade passou por cima de mim, numa velocidade muito alta. Aí quando eu levantei, a bicicleta estava a uns 30 metros, né, assim, fora da estrada, o vento tinha levado. E eu deitei dessa maneira, tinha momento que a impressão que tinha era que eu me levantei, sabe, que queria assim me levantar, mas assim eu fiquei deitada, assim, esticado dessa maneira. Aí eu peguei a bicicleta, eu fui lá, só que a bicicleta tinha entortado, né, o quadro, e ela não dava para pedalar. Aí eu peguei só o essencial, no caso o que tinha ainda restava de comida, peguei minha máquina fotográfica, um álbum e saí caminhando. Sabe, caminhei o restante do dia, à noite, na manhã seguinte, um carro passou voando, porque quem está num deserto ventilado, e de repente um carro passou voando por mim, né? Sabe, parecia que ia voando, né? E voltou de ré. Ele voltou de ré e vamos. Aí eu entrei, ele pensando que tu era uma mulher. Então, numa situação dessa, dá uma carona pra mim e disse que só deu pensando que eu era mulher. Por quê? Porque como eu estava com cabelo grande, né, que desde o Polo Norte, que eu fiz em 441 dias até o Polo Sul, né, eu não tinha cortado o cabelo, muito menos na barba, mas quem via de costa, é claro que dá, e o vento dá a impressão que era muito cabelo esvoaçando, né? Uma pegadinha com ele. Então, na realidade, essa para mim foi uma coisa interessante em plena Patagônia, né? Que bacana, eu ficaria vários programas conversando com você. A gente falando de pegadinha, quem fez pegadinha com você também foi Jô Soares, não é? Você teve lá quantas vezes? Na realidade, até hoje, 3 vezes, né? A primeira foi em 96, que ainda era do SBT, depois em 2000, quando ele estava na Austrália, e agora em 2006, quando eu completei, até eu entrei no livro do recorde, né, como ciclista que mais pedalou o mundo, que foram, no caso, como eu disse, cerca de 500 mil de quilômetros por 142 países. Então, também estive lá. E agora, depois que eu que eu encontrei com a minha Serenita, né, aí a mulher que eu mais amo na minha vida. Eu sou apaixonado por essa mulher. E qual foi a pegadinha? Aí, sim, as pegadinhas aconteceu na primeira entrevista, né? Na primeira entrevista, como ele não acreditava no meu potencial de conhecimento, a primeira pergunta que ele fez é se eu já tinha estado Primeiro ele perguntou se era verdade que eu tinha andado a 83 países. Em 96 eu tinha andado a 83 países. Aí ele perguntou... você já esteve na praia de Punta Arenas? Aí eu disse, bem, eu estive em 2, uma que fica próximas aos glaciares de Perito Moreno, no Atlântico Sul, e a outra que fica na província de Guanacaste, ao norte de Costa Rica.
Aí ele disse, inclusive essa praia tem 14 quilômetros, o mesmo tamanho da praia de Sernambitiba, no Rio de Janeiro. Eu dando detalhe para ele saber que eu estive lá. Na Barra da Tijuca. Sim, na Barra da Tijuca, né? Aí ele disse, só que ele estava querendo me pegar. E ele foi e disse assim, rapaz, eu também estive em Guanacaste. Inclusive, eu corri de lá até a Praia Bonita para perder um pouco de gordura. Eu digo, não sei como você não perdeu, porque a Praia Bonita fica na província de Limão, na beira do Mar do Caribe. Aí ele ficou assim meio sem graça, mas fez outra pergunta, porque ele não acreditava do meu potencial, que eu estivesse nesse lugar, como muita gente não acredita. Aí ele fez outra pergunta, ele disse, você já esteve em Bangkok? Aí eu digo, sim. Ele disse, quando você esteve lá, você visitou o Taj Mahal? Eu disse, não. Quando eu estive em Bangkok, eu visitei o prostíbulo onde as fica no aquário. Agora, quando eu estive em Nova Delhi, na capital da Índia, eu pedalei mais 200 quilômetros, ou 204 quilômetros até Óculos, aí eu visitei o Taj Mahal, a 7ª maravilha doada pelo príncipe, a sua 4ª esposa. Aí ele fez uma outra, tentou me tal, mas veio outra pergunta também que eu dei uma boa resposta. Ele disse, é verdade que você fala 6 idiomas? Aí eu disse, não, eu arremedo 3 e falo fluente 3, né? Que é o português, espanhol e inglês. E arremedo francês, italiano e o árabe, né? Aí ele começou a me fazer pergunta em francês. E toda vez que eu ia responder, eu gaguejava. Aí, em determinado momento, ele me disse uma poesia, né? E ficou me perguntando o que eu tinha falado, o que ele tinha falado. Aí eu respondi para ele, né? Aí ele disse, o quê? Aí eu, ele, o que você está dizendo? Aí eu disse, eu estou dizendo que agora eu gostaria de conversar com você no dialeto asteca, porque isso aí eu falo fluente. Aí ele disse, você fala o dialeto asteca, mas isso aí é o dialeto mais difícil do mundo. Aí ele disse, aí eu disse, sim. Você não sabe, você não fala fluente 9 idiomas? Diz até que eu sou mais inteligente que você. Eu vi aí que o teu QI, né, o quociente de inteligência é 110, o meu é 120. O Jô não me fez mais perguntas sobre geografia. Aí ele me perguntou, dá para você me dizer o nome dos seus filhos? Que aqui está dizendo que você tem 19 filhos. Aí eu digo, eu vou dizer o nome, a data de nascimento e a nacionalidade. Ele disse, diga rápido, porque senão vai o bloco todo. Aí eu comecei do primeiro, aí quando chegou no 14º, aí eu disse, o 14º se chama Mel Cuauhtémoc Tepaneco Comiteco Santana Bezerra de Faria Castelo Branco, nasceu no dia 11 de março de 1990 na cidade de Comitán, no estado de Chiapas, no sul do México. Aí ele disse, é o restante dos filhos? Eu disse, não, é o nome do 14º. Ele disse, tá, então pode parar por aí. Eu sei que para completar a entrevista, ele disse assim, trata a mão daqui para nós. É verdade que tu fala mesmo, ele acho que não acreditou que eu sou inteligente, né? Ele disse assim, é verdade que tu fala mesmo dialeto asteca? Eu digo, eu não entendo, né? Nenhuma, muito menos eu nunca fiz esse teste para ver o tamanho da minha inteligência. Ele disse, você me pegou. Eu digo, você também não queria me pegar? E que espírito aventureiro que você tem? Sempre foi assim, desde lá do Seringal Nova Empresa? Com certeza. Eu acho que a minha aventura está na minha genética, né? Os meus ancestrais todos foram grandes aventureiros, né? O meu tataravô, por exemplo, ele era de Crato, chegou no Acre em 1867, né? E depois, já em 1942, minha família por parte do meu pai. A família por parte da minha mãe chegou em 1942, né, que era soldado da borracha. Então, na realidade, eu tenho uma descendência de grandes aventureiros e pessoas que fizeram história no Acre e ajudaram na construção desse lugar mais belo que meu grande amigo Joyce Viana fez, né? Joyce sabe que eu gosto dele. Pois sim, então... De repente, aí deu esse aventureiro, e talvez que eu diria assim, e as tuas filhas, os teus filhos, né? Eu não sei, eu só sei que eu tenho, das minhas 2 bebês, né? Que graças a Deus eu estou tendo a oportunidade para educá-la como eu fui educado, né? Estou passando o que eu recebi dos meus pais para essas 2 meninas, já que os outros eu não tive essa oportunidade, porque foram os filhos da aventura, com envolvimento com mulheres que eu tive na aventura. Hoje não. Não se arrepende? Olha, na realidade, hoje eu não queria isso, não. Eu preferia que minha Serenita não tivesse morrido, ou então, pelo menos, eu tivesse encontrado uma mulher como é a minha esposa, que eu acredito que ela tem a alma da minha Serenita nela. Porque, na realidade, hoje, olhando para trás, acho que foi uma das coisas erradas, foi esse monte de mulher, esse monte de filhos que
que aí você diz assim, eles têm admiração por você, na realidade, admiração talvez até tenha, não tenha a mesma consideração que eu tenho por eles. É o que eu sinto, sabe? Mas para juntar os 31 filhos com a Serenita e você aqui em Rio Branco, não é que tá possível? Não, até porque eu tenho, como eu disse, eu tenho filhos em 4 continentes. Esses filhos, como eles são educados pelas mães, eles têm um procedimento muito diferente do meus filhos educados por mim. A maioria é brasileiros ou não? Na realidade, brasileiros são 14 filhos, né? E 17 são de países diferentes. No caso de 11 nacionalidades diferentes. Homens, entre quantos homens e quantas mulheres? São 18 mulheres e 13 homens, né? São, até você vê no meu Face, né, que é Gil Trotamundos, vocês vê, tem a minha filharada toda. Meus filhos, às vezes as pessoas dizem, Gilberto, como as tuas filhas são lindas, teus filhos são lindos e tal. Eu digo assim, não, é porque eles herdaram de mim o lado bonito, né? Diz que todos nós temos um lado feio e outro bonito, e eu devo ter um lado bonito, né? Júnior, qual é o seu lado bonito de produção? O de frente, o lado bonito, né? Ai, meu Deus do céu. O Altemir, né, que eu conheço ele e a Beth. A Beth, o tempo passa, ela fica mais bonita. O homem parece que vai ficando mais feio quando vai ficando mais velho. O Altemir não está tão bonito assim não, mas a Beth tá linda, né? Então talvez o Júnior... Seu Altemir tá com todo gás, menino. Olha, Trotamundos ou Mundo? Na realidade, Trotamundos, sabe? É Trotamundos que na língua, no latim, né? E Globetrot na língua saxônia. E Trotamundo, no caso, que significa pessoas que atravessam a fronteira. No caso, trota, caminhar pelo mundo, né? Então, caminha pelo mundo. Que as pessoas muitas vezes também me chamam de andarilho. Na realidade, o andarilho, ele não sai do seu país, às vezes nem da sua cidade, eles caminham apenas, sei lá, por caminhar, sabe? Enquanto o Trotamundo, ele caminha pelo prazer de caminha ou pedala, pelo menos no meu caso, pelo prazer de tá conhecendo o que há do outro lado do horizonte, porque na realidade tem pessoas que passam pela vida sonhando e não colocam em prática esse sonho. É por isso que eu digo, né? Nós temos que ir em busca de nossos sonhos para que no futuro possamos olhar para o passado e se orgulhar de tudo que fez. Esse é meu caso, né? É isso mesmo, parabéns. Eu quero que você deixe uma dica para quem quer rodar o mundo também. E outra dica que eu quero saber também é uma dica de trânsito. Fala primeiro quem quer rodar o mundo aí, como é que faz? Olha, só basta coragem, determinação e persistência, não só para rodar o mundo. Você que sonha, que tem um sonho, busque realizá-lo, porque na realidade só precisa de coragem, determinação e persistência. Coragem, determinação e persistência, sim, porque na realidade a coragem e a determinação eles estão ligados. E a persistência é para que isso aconteça. Agora, quanto ao trânsito, na realidade... A dica para o ciclista, as dicas até para os nossos governantes, né? O que você de cadeira fala que precisa mudar no trânsito, ou não só de Rio Branco, mas das grandes cidades com relação ao ciclismo? Olha, aqui em Rio Branco, por exemplo, eu não conheço Marcos Afonso, mas eu votei nele. Marcos Alexandre. Marcos Alexandre, né? Mas eu votei nele porque ele falou uma coisa que ia fazer mais ciclovia em Rio Branco. Realmente, o estado que tem menos acidente de bicicleta é em Curitiba, porque também é o estado que tem tem muita ciclovia. Então, eu acho que numa cidade, para que haja menos acidente, tem que haver ciclovias. Agora, também tem que haver a conscientização das pessoas que usam o carro, também como um meio de transporte, porque a maioria não respeita o ciclista. Agora, também tem alguns ciclistas que colocam em risco a sua vida. Não só ciclista, mas motociclista. Eu, que às vezes também saio de carro e observo com uma doidura aí, que eu diria para essas pessoas, pare com isso, porque a vida é tão bela. Então, não é por aí. É por isso que eu estou agora me associando aqui com os meninos, né, da associação, né, justamente, a Associação de Ciclistas, justamente para poder
passar um pouco da minha experiência e nesses momentos que vocês, essas oportunidades que vocês me dão para poder compartilhar com vocês de casa, eu poder dizer, porque eu posso falar, porque eu tenho experiência, eu não pedalei só o Acre nem o Brasil, eu pedalei 142 países, eu pedalei a Europa, pedalei a África, pedalei a Oceania, pedalei a Ásia, a América. Então, na realidade, eu quero dizer que eu pedalei o mundo. Se for somar, como o mundo tem 193 países, que o Brasil tem relações diplomáticas, eu andei 142, então para isso só falta 51 países para me percorrer todos os países do mundo, que o Brasil tem relações diplomáticas. Ele é realmente uma pessoa muito especial. Você fica com mais tops e pops, Raquel, é contigo.